Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da nona legislatura desse poder, que se realiza em 20 de 2 de 2017, às 8 horas e 30 minutos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da terceira sessão ordinária, realizada em 16 de 2 de 2017. Ata da terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia. Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 8 horas e 30 minutos, no prédio da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, localizado na Avenida Castelo Branco, 930, sob a presidência do vereador Paulo Adail Brito Pereira, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Estiveram presentes os senhores vereadores do Partido Progressista, Claudina Jace Felberg, do Partido Democrático Trabalhista, Marcos Vinícius Carvalho, do Partido Socialista Brasileiro, Alexandre Aparecido de Oliveira, Sandro Rogério Clarindo Ferreira e Sérgio Aparecido Tobias. Do Partido Trabalhista Brasileiro, Paulo Rogério Ferreira dos Santos e Sidney Marcos Mendes. E do Partido Social Democrático, Jordana Fonseca Ferreira. Invocando a proteção de Deus e observando o quórum regimental, o presidente abriu os trabalhos secretariado pelo vereador Marcos Vinícius Carvalho. Lida a ata da primeira sessão extraordinária, realizada em 8 de 2 de 2017, colocada em única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Lidos os comunicados de número 21, 84, 89, 2016, do Ministério da Educação, lidos os ofícios de 87, 104, 105, 106, 119, 2017, da Prefeita Municipal. Lidos os projetos de lei 2603, 2604, 2605, 2606 e 2607, 2017, do Poder Executivo Municipal. Lidos os requerimentos número 8 do vereador Marquinhos do Cristal e número 9 do vereador Paulo Danone, colocados em única discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes. Lidas as indicações de número 91, 105 e 110 do vereador Sérgio Tobias. Lido as indicações 92, 93, 104, 111 do vereador Marquinhos do Cristal. Indicações número 94 e 95 do vereador Paulo Danone. Indicação 96 dos vereadores Sócrates Silva e Dinanda Madeiron. Indicação número 97 dos vereadores Sérgio Tobias e Jordana Ferreira. Indicações número 98, 99, 100 e 101 da vereadora Dinanda Madeiron. Número 102 e 103 dos vereadores Santuca e Marquinhos do Cristal. Indicações 106 e 107 do vereador Alexandre Oliveira. Indicação número 108 dos vereadores Jordana Ferreira e Paula Dail. Indicação número 109 do vereador Paula Dail. O vereador Sérgio Tobias apresentou indicação verbal 112/2017 ao senhor Jean Damasceno, gestor da empresa Águas de Pimenta Bueno, quanto à necessidade de tapar os buracos que foram abertos em função de obras da empresa na rua Fernão Dias, número 54, bairro Jardim das Oliveiras, e na avenida Porto Alegre, número 900, bairro Vila Nova. O presidente determinou o envio das indicações a quem de direito, conforme reza o regimento interno dessa Casa de Leis. Sem que houvesse mais matéria para ser lidas, o presidente franqueou a tribuna aos vereadores inscritos em tema livre pelo espaço de 15 minutos, com direito a partes. Fez uso da palavra os vereadores Jordana Ferreira e Marquinhos do Cristal, que foi aparteado pelos vereadores Alexandre Oliveira e Jordana Ferreira. Sem que houvesse mais inscrito para fazer uso da tribuna e nenhum vereador ter solicitado intervalo regimental, foi feita a chamada regimental e constatou-se a ausência do vereador Sócrates Silva. O presidente esclareceu que o vereador Sócrates e o vice-prefeito Henrique Sanches tinham ido a Brasília, Distrito Federal, alocar recursos para o município. Lido o parecer número 5 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Lido o projeto de resolução 528/2017 de autoria da mesa diretora, colocado em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais matéria para serem apreciadas e nem vereadores inscritos em explicação pessoal e nem inscrito pelas lideranças partidárias, e mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e eu, Marcos Vinícius de Carvalho, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. Pimenta Bueno, em 16 de 2 de 2017. Colocar a ata em única discussão. Colocar a ata em única votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Os contrários que se levantam,
Aprovado a ata por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 18, do Gabinete do Vereador 2017. Excelentíssima senhora Juliana Araújo Vicente Roque, prefeita municipal nesta. Excelentíssima senhora, tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência as reivindicações feitas pelos moradores dos bairros Nova Pimenta, Vila Nova e Encontro das Águas, na reunião realizada no dia 10 de fevereiro, na Escola Municipal Maria José Escobar. Na certeza de que Vossa Excelência não medirá esforço para atender essas reivindicações, subscrevemos atenciosamente o vereador Marquinhos do Cristal e Sérgio Tobias. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 10 de 2017. Assunto: requer a mesa ouvido o plenário na forma regimental, seja o presente encaminhado à excelentíssima senhora Juliana Araújo Vicente Roque, prefeita municipal, solicitando que envie a esta Casa de Leis quais os critérios que está sendo adotado quanto à cobrança de taxa de alvará de localização e funcionamento pelo Poder Executivo. Coloque a única discussão. Quem é esse requerimento? Do vereador Paulo Danoni. Eu posso assinar junto, vereador? Tá, porque eu recebi um grupo de contadores que também estão precisando de uma informação como essa. Eles até pediram para a gente tentar marcar uma reunião com a prefeita, com a equipe dela, para discutir esse assunto. Eu também gostaria de colocar meu nome, vereador. Vereador, se puder colocar meu nome também, porque também tive a mesma reclamação. Todos que quiserem assinar, o vereador está à disposição, tá? Eu queria colocar meu nome também, vereador. Obrigado. Essa informação ela é importante porque ela vai nortear o trabalho dos profissionais dessa área. É como se fosse um passo a passo. A administração estabelece com critérios legais, ou seja, de acordo com a legislação, e eles, a partir daí, eles começam a trabalhar. Ainda, você vai na prefeitura hoje ainda, e você ainda não tem a quem se dirigir para resolver a situação. Não houve ainda um entrosamento ou uma orientação, ou se houve ainda não está sendo atendido, o cidadão chega e ele é encaminhado para conversar com várias pessoas e sai de lá sem resolver o seu problema, porque ainda não tem uma definição. A gente acredita que isso é temporário, mas ainda está ocorrendo. E vindo da administração alguma coisa por escrito, quando o cidadão for na prefeitura e que ele tiver dificuldade, ele já mostra que a administração já estabeleceu o passo a passo e ele tem ali como se movimentar. Portanto, é uma solicitação, vereador, importante, porque vai dar norte aos profissionais da área. Coloque em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento 11 de 2017. Autoria, vereador Sócio Silva, PP. Assunto: requer a mesa ouvido o plenário na forma regimental, seja o presente encaminhado ao plenário para justificar minha ausência na terceira sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura desse poder, realizada em 16 de 2 de 2017, pois me encontrava em Brasília, Distrito Federal, tratando de assuntos de interesse do município, junto ao Congresso Nacional, participando de reunião com os senadores Ivo Cassol e Valdir Raup, e com os deputados federais Luiz Cláudio, Marcos Rogério, Nilton Capixaba, Lindomar Garçom, Expedito Neto e Mariana Carvalho. Também estive no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Eu havia entendido errado, é o sócio mesmo. Sócio Silva. Coloque em única discussão. Na extraordinária. Foi na ordinária. Coloque a única votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 113
2017. Autoria, vereadores Dina da Madeirão, PP, e Paula Dail Brito Pereira, PMDB. Assunto, indicamos ao senhor Heitor Caseiro Anderson, secretário municipal de Obras, Serviço Público e Trânsito, com cópia à senhora Neil Solange Araújo Castilho. Secretário Municipal de Educação e Cultura, a necessidade de realizar a recuperação de ponte dos pontos críticos da linha 36, setor Tatu. Coloco em discussão. Aliás, esse não tem discussão, mas deixa eu explicar, não é que está errado, é que entende-se que os ônibus, para poder trafegar e puxar os alunos, tem que ter a estrada em condições. Então, está solicitando para a Secretaria de Obras e, ao mesmo tempo, informando a Secretaria de Educação da indicação, tá? Indicação número 114. Autoria, vereador Marquinhos do Cristal, PDT. Assunto, indica ao senhor Heitor Caseiro Anderson, secretário municipal de Obras, Serviço Público e Trânsito, a necessidade de recuperação e cascalhamento da linha 72, setor Dimba, onde alguns moradores me solicitaram apoio e providência, pois a referida linha está intrafegável em vários pontos, trazendo preocupação, descontentamento e impedindo a trafegabilidade da população, sendo necessária a recuperação com urgência. Indicação 115. Autoria, vereador Sérgio Tobias, PSB. Assunto, indica ao senhor Heitor Caseiro Anderson, secretário municipal de Obras, Serviço Público e Trânsito, a necessidade de realizar a recuperação dos pontos críticos da rua João Pessoa, próxima à residência 875, no bairro Nova Pimenta. Indicação 116. Autoria, vereadora Jordana Ferreira, PSD. Assunto, indica ao senhor Heitor Caseiro Anderson, secretário municipal de Obras, Serviços Público e Trânsito, a necessidade de desobstruir a fossa na Praça dos Pioneiros. Conforme determina o regimento interno dessa Casa de Leis, as indicações e matérias que acabaram de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito. Sem que tenha mais matéria para ser lidas e votadas no primeiro expediente, franqueio a tribuna aos vereadores inscritos em tema livre pelo espaço de tempo de 15 minutos com direito a partes. Só gostaria de informar aos nobres pares que o regimento ele diz que quando o primeiro vereador começa a fazer uso da palavra, entende-se que as inscrições foram encerradas e que o tempo para utilização do espaço, regimentalmente, é de 15 minutos. Tá? Só para que os pares tenham conhecimento, mesmo a gente sabendo que todos já leram o regimento da casa, já estão entendendo desse tempo e dessas orientações. A tribuna está franqueada ao vereador Sóstenes Silva. Quero cumprimentar a todos com bom dia, agradecer a Deus, em primeiro lugar, vereadora Dina, pela nossa vida, pela nossa saúde e por essa manhã bonita de segunda-feira, dia 20 de fevereiro, que nos reunimos aqui nessa Casa de Leis para discutirmos o bom andamento do município de Pimenta Bueno. Cumprimentar todos os componentes da mesa, vereadora Dina, Paula Dail, Marquinhos, cumprimentar o vereador Sidney, vereador Tuca, vereadora Jordana, Paulo Danone, Sérgio Tobias, vereador Alexandre, cumprimentar os amigos que acompanham essa sessão aqui no plenário. Dizer, presidente Paulo, da necessidade da transmissão ao vivo pelo rádio. Vamos trabalhar esse projeto que é de importância não só para a casa, mas principalmente para a população que, mesmo no local de trabalho, mesmo em casa, podem acompanhar
o que é debatido, discutido e votado aqui nessa Casa de Leis. Eu quero registrar a nossa ida a Brasília, a capital federal, e nós tivemos a oportunidade de conversar com autoridades do estado de Rondônia, representando a nossa Câmara de Vereadores, juntamente ao lado do vice-prefeito do nosso município. E eu quero dizer aos vereadores que Brasília, vereadora Dina, é o lugar certo para a gente estar, para a gente brigar por Pimenta Bueno, porque lá é a sede dos poderes, é onde tem muito recurso, precisa de projetos. Eu quero dizer que o senador Ivo Cassol nos recebeu com muita alegria, e ele é um grande líder ali no Senado Federal. Ele conversa com todo mundo. Eu percebi que desde da faxineira até o presidente do Senado, ele abraça, cumprimenta. É um grande senador, um grande líder ali. E ele nos garantiu tratores para o nosso município, para fortalecer a nossa agricultura, vereador Tuca. E eu pedi a ele, além da questão dos tratores, que já estava em andamento, que destinasse um recurso para a nossa saúde. E ele foi muito franco em dizer, só de emenda eu não tenho. Mas faz um levantamento, junta com a vereadora Dina, com a equipe da prefeita, vá no hospital, veja tudo que vai precisar. Voltem aqui e nós vamos juntos. Eu vou acompanhar vocês até o ministro Ricardo Barros, que é do PP também, e hoje é o ministro da Saúde. Apresentar ao ministro da Saúde a lista de equipamentos para o nosso hospital, que eu disse ao senador, Pimenta Bueno vai ter um hospital bonito, reformado, ampliado, mas nós sabemos que paredes bonitas não vai salvar a vida de ninguém. Nós precisamos, vereador Sidney, equipar o nosso hospital. E nós sabemos que equipamentos hospitalares não são baratos, são caros. Ou seja, o município sozinho não vai conseguir equipar, vereadora Jordana, o Hospital Ana Neta. Nós precisamos de apoio de Brasília, do Ministério da Saúde, para equipar o nosso hospital. Com o deputado federal Luiz Cláudio da Agricultura, eu estava no gabinete dele, quando comecei a receber, vereador Marquinhos, as fotos, os vídeos, as informações sobre a grande enchente que atingiu Pimenta Bueno na semana passada. Só quem já passou por isso sabe o quanto é difícil enfrentar uma enchente. Eu já passei, eu já senti na pele, juntamente com a minha família, no ano de 2004, o que é você estar no meio de uma enchente. A sensação, Sérgio Tobias, é que a gente está no meio de um mato sem cachorro. Você vê o seu patrimônio se acabando, desmanchando na água, e você não sabe o que você vai socorrer primeiro. Então, eu entendo muito bem o sentimento dessas famílias, eu entendo muito bem a preocupação dessas famílias. Parabenizo a Prefeitura de Pimenta Bueno, juntamente com todos os voluntários que se colocaram à disposição dessas famílias. E eu pedi ao deputado naquele momento, falei, deputado, nos ajude. E ele perguntou, mas de qual sentido? Isso é força da natureza. Sim, é força da natureza. Mas nos ajude aqui em Brasília a pleitear junto à Defesa Civil recursos para que nós possamos amenizar os impactos sociais e econômicos que a enchente causa numa comunidade. E ele se comprometeu, vereadora Dina, de prestar esse apoio ao nosso município de Pimenta Bueno. Deputado Luiz Cláudio da Agricultura, que tem investido em Pimenta Bueno, que tem acreditado em Pimenta Bueno. Nossas marginais estão ficando mais bonitas com a grama, depois vem a iluminação, e esse é um trabalho do senador Cassol, juntamente com o deputado Luiz Cláudio da Agricultura. E eu voltei a bater na mesma tecla, Alexandre, sobre a interligação das duas partes da BR-364. Todos nós sabemos que depois da implantação dos viadutos, o lado da Cunha Bueno, o lado da rodoviária, ficou comprometido. E eu disse ao deputado Luiz Cláudio, deputado, se a gente propor uma audiência pública, o senhor vai? O DENIT vai? E ele disse, pode marcar que nós vamos.
Então, vereadora Dina, no meu nome, no seu nome e no nome do vereador Paulo Adail, que já há mais de 3 anos tem essa luta, e com o apoio de toda essa Câmara de Vereadores, na próxima sessão nós queremos apresentar o requerimento, já pedindo uma audiência pública para o final do mês de março, para a gente trazer para cá o DENIT, as autoridades competentes e todos os comerciantes da Cunha Bueno, todos que têm interesse, que gostam de Pimenta Bueno, para a gente não deixar esse assunto morrer. Porque se essa Câmara cruzar os braços, o tempo passa, o nosso mandato acaba, vereador Tuca, e nada acontece. Eu quero, para finalizar, parabenizar os policiais civis, militares e os agentes penitenciários de Pimenta Bueno, que empreenderam todos os esforços para recapturar 2 foragidos do presídio de Pimenta Bueno. E eu lembro também, vereador Marquinhos do Cristal, que no dia 11 de junho do ano de 2011, nessa data, vereador Sérgio, o doutor Confúcio Ares Moura pisou pela primeira vez no município de Pimenta Bueno como governador do estado de Rondônia. Foi a primeira visita oficial de Confúcio Moura como governador do estado. E sabe o que ele prometeu naquele dia? Tirar o presídio do centro da cidade. Infelizmente, até hoje, o nosso presídio continua no centro de Pimenta Bueno. Quando eu vi a imagem daqueles 2 delinquentes pulando o muro em plena luz do dia, eu me angustiei, me preocupei, porque se eles têm capacidade de fazer isso em plena luz do dia, o que esses homens não têm capacidade de fazer durante a noite? E eu me preocupei também, Paulo Danone, porque é centro da cidade, é frente à nossa praça. Naquele momento, naquele exato momento, poderia estar passando uma filha nossa, esposa nossa, uma criança, um idoso. Toda a população está à mercê, é refém dessa situação. Então eu convido os senhores vereadores, vamos abraçar essa causa, vamos defender também a retirada urgente desse presídio do centro de Pimenta Bueno. Centro não é lugar de presídio, centro é lugar de praça, centro é lugar de órgãos públicos que presta serviço à comunidade. Presídio tem que ser retirado da cidade. E eu gostaria de pedir o apoio dos nobres vereadores para que a gente não deixe esse assunto morrer. Esse assunto tem que ser discutido, tem que ser tratado e tem que ser cobrado, vereador Alexandre Oliveira. A parte, senhor vereador. Essa questão do presídio centro da cidade, vereador, o deputado Cleito já vem tratando há mais de um ano com o nosso governador Confúcio Moura. Ele cobrou a questão do compromisso, dele com nossa cidade. Inclusive, já na discussão em Brasília com o ministro da Justiça, o governador já pediu o recurso, porque se tratar de vai ser um presídio regional entre os 3 municípios, Cacoal, Espigão e Pimenta Bueno. E assim, está bem encaminhada essa discussão, mas é muito valorosa essa questão sua de trazer esse debate para essa casa. Eu acho que assim, se a gente deixar à vontade, sem estar essa cobrança, acho que vai demorar bem mais, mas a gente está no pé, cobrando, vai sair bem mais, mas essa demanda já está encampada pelo deputado Cleito, está bem encaminhada, mas assim, todo mundo e junto, eu acredito que vai sair com mais rapidez. Eu também fiquei muito preocupado, acho que para quem não sabe, meu irmão é agente penitenciário também, esteve no meio do mato procurando os dois marginais que estavam tinham fugido do presídio, mas assim, vamos cobrar, vamos reiterar esse pedido para o deputado Cleito, ele vai trazer novidades para a gente, mas ele tem esse conhecimento, já sabe dessa demanda. Em breve, se Deus quiser, nós vamos ter um presídio regional longe do centro da nossa cidade, vereador. Obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador Alexandre. Luciano Correia, eu me preocupo também, Alexandre, com a questão do regional. Eu não gostaria que fosse regional. Eu gostaria que ele permanecesse no mesmo nível de capacidade, porque quando a gente abre a questão, quando a gente aumenta a capacidade do presídio, aí começa a vir bandido de fora para ficar em Pimenta Bueno. Começam a mandar de lá para cá. E nós já não estamos suportando nem os daqui. Imagina quando abrir a cela para começar a receber presos de outros estados, presos da capital. Então é interessante, por isso que a discussão é boa, Alexandre. Para a gente discutir a questão do presídio, eu defendo que ele não pode ficar no centro da cidade, mas eu também não gostaria que ampliasse
a questão de vagas, para não ampliar o risco, o perigo que a população corre com a questão do presídio. Vereador, hoje nós já temos presos de alta periculosidade dentro do presídio do centro da cidade. Né? A questão de abrir um regional já é a questão de demanda do sistema. Né? Hoje, eu acho assim, essa parte já começa a discutir já a parte de ressocialização, né? Desde a gente parar de produzir delinquentes, produzir bandidos de alta periculosidade. Né? Assim, esse presídio vai ser afastado da cidade, vai ser regional pela questão da demanda. Se não vir para cá, vai vir para Cacoal, vai vir para Espigão, todo jeito ele vai estar próximo da gente. Eu acho assim, esse presídio tem que ser de grande segurança. Né? Vai ter o aparato dos agentes de Pimenta, de Cacoal, de Espigão. Eu acho que se o efetivo não for suficiente, a gente briga por um efetivo maior. Mas assim, fugir dessa questão de presídios presos de alta periculosidade, a gente vai demorar muito tempo para conseguir sair disso. Tá, vereador? Muito obrigado, vereador Alexandre, muito obrigado aos nobres vereadores. São essas as minhas palavras e eu desejo uma boa semana de trabalho para todos e que Deus abençoe Pimenta Bueno. Cumprimentar aqui o Luciano, presidente do PP, presidente do PSD, desculpa aí, cumprimentar aqui o Marrom, representante da imprensa, e cumprimentar todos os senhores aqui que estão nos prestigiando, TV Alamanda, desculpa porque tem que trocar o óculos, tá? Mas cumprimentar todos os senhores e que sejam bem-vindos aos nossos trabalhos. Mas eu queria só fazer um comentário rápido aqui, na prerrogativa que a gente tem aqui, falar um pouco sobre a cheia. A cheia Pimenta Bueno, ela é previsível. Eu moro aqui desde 1980 e praticamente todos os anos nós temos as mesmas situações e as mesmas alterações climáticas, variam um pouco de dias, meses, pouco tempo, mas ela ocorre. O ano passado praticamente não teve, foi um ano atípico. Tá? Mas ela precede também de um apoio da Defesa Civil, que é uma parte importante através da Semarte e que envolve a todas as secretarias. Precisamos, a administração precisa estabelecer regras e estruturar a Defesa Civil. A Defesa Civil precisa ter pessoas envolvidas com a Defesa Civil. Até diria, é necessário criar até uma secretaria, um departamento, alguma coisa, mas tenha funcionário e que tenha um planejamento, porque a Defesa Civil não atua só na enchente. A Defesa Civil ela existe para atuar na enchente, na seca, no incêndio, em qualquer situação fortuita da natureza, ou intempérie, ou criada pelo próprio homem. Então a Defesa Civil precisa de pessoas qualificadas para poder também alimentar o sistema e conseguir os recursos. Após a decretação do estado de emergência ou calamidade, alguma coisa, os técnicos da Defesa Civil precisam ter todas as informações em mãos para poder recuperar os recursos do município, tá, junto ao governo federal. Mas se isso não é feito permanentemente, o município gasta, vai os recursos poucos que o município tem e não tem de volta os recursos que o governo federal disponibiliza para as situações. Tá? Então a administração precisa criar um departamento, um órgão de defesa civil aqui, com uma estrutura mínima para poder permanentemente estar atento a essas situações e treinar as pessoas para que, através do treinamento, recupere os valores gastos na hora do atendimento social. Tá? Se você observar, a Pimenta Bueno recebeu 8 milhões e pouco aí para a construção de pontes, ainda de 2000, da enchente de 2013, 2014. Só foi liberado no final do ano passado. Se não tivesse tido uma intervenção política muito forte, até diria dos deputados aqui de Pimenta Bueno, nós teríamos perdido esse recurso, por falta de projetos.
E não é diferente agora não. E não adianta você ter um problema na cidade, decretar emergência e aproveitar ali para poder colocar uma série de coisas e eventos que não ocorreram. Porque você tem que registrar através de GPS, fotografar com o dia do mês, a hora, porque posteriormente os órgãos de controle eles vão checar via satélite. Na hora que a ponte ruiu, na hora que o bueiro ruiu, na hora que ocorreu a enchente, e configurou uma realidade daquilo que se apresentou, o governo federal devolve o dinheiro, e bastante dinheiro, para você fazer aquilo de forma definitiva, não mais corretiva, já é preventivo, faz definitivo. Eu estou falando isso porque o Alcimar cuida dessa parte da área de defesa civil e ele é bastante técnico nessa parte aí, tá? E a gente não acompanha muito de perto, mas a gente observa, tá? Então a administração tem a necessidade de criar ou uma secretaria ou um departamento de defesa civil, estruturar e deixar à disposição da necessidade e a permanente atualização do sistema. Era essa informação que eu queria falar, vereador, porque realmente o município gasta e depois não tem o retorno esperado. E todos os anos nós passamos pelo mesmo perrengue. Sem que tenha mais escrito nenhum vereador solicitado no intervalo regimental, prossigo os trabalhos. A sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Todos os vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Única discussão. Parecer número 6, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 2, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 5, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei 2603/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Única discussão. Parecer número 7, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 3, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 6, 2017, da autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei 2607/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Única discussão. Parecer número 8, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 4, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 7, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei 2604, de autoria do Poder Executivo Municipal. Só informando, eu descumpri um pouco o regimento, coloquei na ordem do dia vários projetos e a programação era para a semana seguinte. Mas como o município tem uma necessidade de resolver algumas pendências, a gente antecipou para na semana seguinte, em segunda votação, a gente já está com a votação já concluída e os projetos aprovados, se assim o plenário entender. Tá? Não é uma prerrogativa da mesa diretora, então a gente entendeu que deveria antecipar alguns projetos e colocar na ordem do dia em primeira votação. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 6, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei 2603/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro e por excesso de arrecadação no valor de R$ 165.181,22, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Agência Reguladora de Saneamento Básico de Pimenta Bueno e das outras providências. Esta comissão entende que o projeto atende às técnicas gramaticais e constitucionais em vigor, portanto, manifestamos parecer favorável. Plenário das deliberações, Judismar Luiz Fusari, em 16/2/2017. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, presidente. Sócio da Silva Mendes, relator. Sérgio Aparecido Tobias, membro. Coloco em discussão.
Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 2, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei 2603/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de decreto adicional suplementar por superávit financeiro e por excesso de arrecadação, no valor de R$ 165.181,22, destinado a suplementar dotação orçamentária à Agência Reguladora de Saneamento Básico de Pimenta Bueno e da outras providências. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre a esta comissão analisar, portanto manifestamos parecer favorável. Plenário das deliberações, Judismar Luiz Fusari, em 16/2/2017. Claudina Jasperberg, presidente. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, vice-presidente. Sandro Rogério Clarindo Ferreira, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 5, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei 2603/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro e por excesso de arrecadação, no valor de R$ 165.181,22, destinada a suplementar a dotação orçamentária à Agência Reguladora de Saneamento Básico de Pimenta Bueno e da outras providências. Portanto, atende às normas orçamentárias e financeiras em vigor. Desta forma, no que diz respeito ao aspecto que cumpre esta comissão analisar, somos de parecer favorável. Plenários das deliberações Judismar Luiz Fusari, em 16/2/2017. Sidney Marcos Mendes, presidente. Marcos Vinícius Carvalho, relator. Alexandre Aparecido de Oliveira, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do que dispõe o projeto de lei número 2603/2017 do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro e por excesso de arrecadação no valor de R$ 165.181,22, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Agência Reguladora de Saneamento Básico de Pimenta Bueno e das outras providências. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Consulto o voto do vereador Sidney. A favor, presidente. Consulto o voto do vereador Sandro Tuca. A favor. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto do vereador Paulo Danoni. Primeira votação, senhor presidente. Primeira votação. Favorável. Consulto o voto do vereador Sérgio Tobias. Favorável. Consulto o voto do vereador Alexandre. Favorável. Consulto o voto da vereadora Dina. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Sóstenes Silva. A favor, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Marquinhos. Favorável. Portanto, o projeto de lei 2603/2017 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 7, 2017, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei 2607/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, no valor de R$ 431.018,15, destinados a suplementar a dotação orçamentária da Senzal e da outras providências. Esta comissão entende que o projeto atende às técnicas gramaticais e constitucionais em vigor, portanto, manifestamos parecer favorável. Plenário das deliberações Judismar Luiz Fusari, em 16/2/2017. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, presidente. Sócio da Silva Mendes, relator. Sérgio Aparecido Tobias, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer 3/2017, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei 2607/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 431.018,15, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Senzal e outras providências. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre a esta comissão analisar,
Portanto, manifestamos parecer favorável. Plenário das deliberações, Judimar Luiz Fusari. Em 16/2/2017, Claudina Jasque Felber, presidente. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, vice-presidente. Sandro Rogério Clarindo Ferreira, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 6/2017, autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei 2607/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, no valor de R$ 431.018,15, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Censal e outras providências. Portanto, atende às normas orçamentárias e financeiras em vigor, desta forma, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar, somos de parecer favorável. Plenário das deliberações, Judimar Luiz Fusari, em 16/2/2017, Sidney Marcos Mendes, presidente. Marcos Vinícius de Carvalho, relator. Alexandre Aparecido de Oliveira, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do que dispõe o projeto de lei 2607/2017 do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 431.018,15 da Secretaria Municipal de Saúde, Censal e da outras providências. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto do vereador Sandro Tuca. Favorável. Consulto o voto do vereador Sérgio Tobias. Favorável. Consulto o voto do vereador Sidney. Favorável. Consulto o voto do vereador Alexandre. Favorável. Consulto o voto do vereador Paulo Danoni. Favorável, presidente. Consulto o voto do vereador Marquinhos. Favorável. Consulto o voto do vereador Sóstenes. A favor, senhor presidente. Consulto o voto do vereador, da vereadora Dina Damadeiron. Favorável, senhor presidente. Portanto, o projeto de lei 2607/2017 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 8/2017 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares reunidos para examinarmos parecer quanto ao projeto de lei 2604/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados e anulação de dotação orçamentárias, no valor de R$ 416.582,78, destinado a suplementar a dotação orçamentária da SEMEC e da outras providências. Esta comissão entende que o projeto atende às técnicas gramaticais e constitucionais em vigor, portanto, manifestamos parecer favorável. Plenário das deliberações, Judimar Luiz Fusari, em 16/2/2017. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, presidente. Sóstenes da Silva Mendes, relator. Sérgio Aparecido Tobias, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 4/2017, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Senhor presidente, nobres pares reunidos para examinarmos parecer quanto ao projeto de lei 2604/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por recurso vinculado e anulação de dotação orçamentária, no valor de R$ 416.582,78, destinado a suplementar a dotação orçamentária da SEMEC e da outras providências. Verificamos que atende ao aspecto que cumpre a esta comissão analisar. Portanto, manifestamos parecer favorável. Plenário das deliberações, Judimar Luiz Fusari, em 16/2/2017. Claudina Jasque Felberg, presidente. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, vice-presidente. Sandro Rogério Clarindo Ferreira, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 7/2017 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinarmos parecer quanto ao projeto de lei 2604/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados e anulação de dotação orçamentárias,
no valor de R$ 416.582,72, destinados a suplementar a dotação orçamentária da SEMEC e da outras providências. Portanto, atende às normas orçamentárias e financeiras em vigor. Desta forma, no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, somos de parecer favorável. Plenários das deliberações judiciais Luiz Fusari, em 16 de 2 de 2017. Sidney Marcos Mendes, presidente. Marcos Vinícius Carvalho, relator. Alexandre Aparecido de Oliveira, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do que dispõe o projeto de lei número 2604/2017 do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre abertura de decreto adicional especial por recursos vinculados e anulação de dotação orçamentárias no valor de R$ 416.582,78 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC. Coloco em primeira discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de colocar em única votação esse projeto, tendo em vista a necessidade do término da reforma do ginásio do bairro Jardim das Oliveiras. E gostaria de contar com a colaboração de todos. Considerando que lá tem um recurso da deputada federal Maria Halp, do PMDB, tanto quanto valor para a conclusão do teatro e o ginásio, e mesmo estando em primeira votação, e entendo a concordância de todos os vereadores, regimentalmente é possível, tá? E esclarecer para os nobres pares que esse recurso ele está assegurado, mas existe um prazo para que você execute os trabalhos e gaste esse dinheiro. E não ocorrendo essa ação, o município pode ser penalizado com falta de recursos, tá? Portanto, o pedido do vereador Sérgio, ele é pertinente. Dado esse fato, eu quero consultar um a um os vereadores para que fique registrado essa inclusão na ordem do dia em única votação. Portanto, eu quero consultar aqui para que seja incluído em única e votado em única votação. Eu quero consultar o voto do vereador Paulo Danoni. Favorável, presidente. Consultar o voto do vereador Sérgio Tobias. Favorável, senhor presidente. Consultar o voto do vereador Alexandre. Favorável. Consultar o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consultar o voto do vereador Sidney. Favorável, senhor presidente. Consultar o voto do vereador Sandro. Favorável, senhor presidente. Consultar o voto da vereadora Dina. Favorável, senhor presidente. Consultar o vereador Sóstenes. A favor, senhor presidente. Consultar o vereador Marquinhos. Favorável em única discussão e votação. Portanto, o projeto de lei 2604/2017 do Executivo Municipal, ele será votado em única votação. Quero só esclarecer também aqui que a colocação dele na sessão de hoje tinha exatamente esta finalidade. Tá? Se não fosse dessa forma, a mesa diretora não teria incluído na ordem do dia. Poderia ter deixado aí ficar de 30 a 45 dias para poder ser incluído na ordem do dia. E essa inclusão e votação, única votação, ela é legal e atende ao regimento da casa e à legislação vigente.
Coloco o projeto de lei 2604/2017 em única votação. Consulto o voto do vereador Sidney. Favorável, presidente. Consulto o voto do vereador Sandro. Favorável. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto do vereador Paulo Danoni. Favorável, presidente. Consulto o voto do vereador Sérgio. Favorável. Consulto o voto do vereador Alexandre. Favorável. Consulto o voto do vereador Marquinhos. Favorável em única discussão e votação. Consulto o voto do vereador Sóstenes. A favor, senhor presidente. Consulto o voto da vereadora Dina da Madeiron. Favorável, senhor presidente. Portanto, o projeto de lei 2604/2017 foi aprovado em única votação. Será encaminhado amanhã para o Executivo Municipal. Deixa eu só deixar uma informação aqui para os nobres vereadores. Os projetos de leis que possam ser pedidos a inclusão na ordem do dia, em única votação, tem alguns que podem e outros não. Tá? Mas aqueles que a mesa diretora, ou seja, os membros da mesa diretora, entenderem que não deve ser votado em única votação, eles não farão parte da ordem do dia. Tá? E projetos que eles podem passar aqui até 60 dias parado lá na Secretaria Legislativa sem ser incluído na ordem do dia. Tá? Eu estou dando essa informação para que os nobres pares tomem conhecimento se ainda não verificaram isso no regimento da casa. Tá? Ou seja, a votação de projetos, nós não temos uma obrigatoriedade de colocar na ordem do dia numa sequência. Vocês observam que no Congresso Nacional tem projeto lá que tem 19 anos que está parado e só foi tirado da gaveta este ano. Então, para mim, aliás, os membros da mesa podem segurar projeto aí por 1, 2, 3, 4 anos e deixar para a próxima legislatura. Estou deixando isso claro para que todos os vereadores tenham conhecimento dessas ações. Sem que tivesse mais matéria para ser apreciada na ordem do dia, e sem que tenha nenhum inscrito, sem que tenha explicação pessoal, sem que tenha mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a sessão e convido a todos a fazer presente na próxima sessão ordinária. Será realizada dia 27/2, ou extraordinariamente se necessário. Mas eu quero aqui também, antes de encerrar, deixar aqui algumas informações. Segunda-feira nós temos sessão normal. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu quero convidar todos os vereadores mais uma vez. Nós temos uma reunião com o governo do Estado. Essa reunião vai ser no gabinete da prefeita, ou se ela entender que deve alterar, ela pode solicitar o auditório da associação comercial. Tá? Se ela entender que o gabinete não cabe os vereadores e as pessoas que ela entender convidar, será transferido para o CDL. Porém, a primeira reunião com o governador, ela vai acontecer tão somente com os vereadores, a prefeita, o deputado e mais alguma pessoa que a gente vai convidar, que é pouquíssimo. Talvez chefe de gabinete da presidência, no gabinete. E acredito que o presidente do CDL e duas ou três pessoas que a prefeita vai convidar, tá? E uma boa semana a todos. Amanhã está se deslocando para Porto Velho o presidente dessa casa, o vereador Marquinhos,
e o vereador Paulo Danone. Eu tenho uma audiência no Tribunal de Contas, onde eu vou fazer uma defesa de uma notificação que eu recebi sobre o subsídio dos vereadores. Eles entendem que nós demos aumento para os vereadores e não houve esse aumento. Continuou o mesmo salário que já existia em 2013. Aumento de trabalho. Tá? E também eles estão questionando, equivocadamente, eu acredito, por um erro, um ruído de comunicação, que o vereador não tem direito a 13º. Tá? Então, eu estou indo a Porto Velho, vou ter uma oitiva lá, uma audiência, está indo o procurador dessa casa para poder esclarecer os fatos e informar o Tribunal de Contas que nós fizemos tudo conforme manual do próprio Tribunal de Contas e o último treinamento que recebemos lá. Estou deixando registrado para que todos tomem conhecimento do que nós vamos fazer em Porto Velho. Obrigado e bom dia a todos e uma semana com muita saúde e prosperidade a todos.